Gente, eu... Não, me desculpa. Eu realmente não vou pegar a chave, tá? Tamo bem, mano. Não. Eu não vou mesmo pegar... Não, os caras me mandaram pra outro lugar pra pegar a chave, não. Dá licença, né? Me poupe, velho. Não. Já, tamo bem nesse jogo, pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora, mano. Na moral, eu não vou aguentar, não, mano. Vocês lembram desse sentimento? O ano era 2021. O hype era algo que a gente não vê em FNAF há anos. Trailers absurdos, uma vilã que prometia ser a nova face da franquia e um shopping inteiro pra gente explorar. Mas aí, o jogo lançou. Quando nem o PC dos maiores criadores de conteúdo aguenta rodar o jogo liso, você sabe que algo deu muito errado. O Security Breach não foi só um lançamento bugado, mas um balde de água gelada em quem esperava a evolução da franquia. O jogo saiu cru, vazio e em muitos momentos simplesmente chato. Mas calma lá, antes de eu falar as verdades sobre o potencial desperdiçado desse jogo, a gente precisa falar de uma parte que se destaca, e foi exemplo do que o FNAF Security Breach deveria ter sido o tempo inteiro. O Daycare. Ali, com Sam e Moon, a gente sentiu o que o jogo poderia ter sido, o medo de um FNAF de uma forma diferente, um terror frenético, com personagens com personalidade de verdade, e uma mecânica que te deixava tenso. O Daycare foi o brilho de genialidade no meio de um deserto. Eu acompanhei esse lançamento de perto, vivi cada decepção e cada bug, e hoje a gente vai analisar por que o Mega Pizzaplex, apesar de gigante, parece tão pequeno perto do que nos prometeram. Pega a sua pipoca e vamos entender o que aconteceu com o lançamento de FNAF Security Breach. Beleza, vamos começar pelo elefante branco na sala, ou melhor, pela coelha branca no shopping. A Vene. Cara, para e pensa no marketing desse jogo. A Vene era para ser a nova William Afton. Ela era protegida do Glitch Trap, a assassina que ia trazer o terror de volta. A gente passou meses e meses analisando cada frame daquela máscara de pano para chegar no jogo e cadê ela? No lançamento a Vene era praticamente um erro do sistema. Tinha gente que terminava o jogo sem ver ela mais do que 3 vezes. O pessoal descobriu depois que ela dependia de um sistema de barra de perigo, ou um RNG que simplesmente não ativava. Você ficava andando naquele shopping gigantesco, ouvindo uma música de perseguição que nunca chegava a lugar nenhum. A sensação de perigo foi substituída por uma caminhada entediante no Pizzaplex. Aí você, muito esperto, vem e me diz: ah, mas eles lançaram um patch note depois para ela aparecer mais vezes. Pois é, lançaram. Mas o hype já tinha ido embora, o estrago estava feito. A vilã que deveria causar trauma virou um incômodo que aparecia do nada, dava um sustinho, uma breve esperança ao jogador e sumia. Tiraram toda a construção da personagem. Ela não tinha falas, não tinha impacto, era só um skin que corria atrás de você de vez em quando. E o pior de tudo, a história dela, a corrupção da mente da Vanessa pelo Afton, que é uma das coisas mais interessantes da nova era de FNAF. Mas o jogo preferiu esconder isso em CDs, que você tem que caçar no mapa quebrado, em vez de mostrar na nossa cara. Eles pegaram o potencial de uma vilã lendária e transformaram num fantasma que nem assombrar direito conseguia. Foi aqui que o Security Breach começou a perder o público raiz. E por causa dessa ausência da Vene, a gente bateu de frente com outro problema, o tamanho do Pizzaplex. E aqui não me entendam mal, o design desse shopping é lindo, é neon para todo lado, é graficamente satisfatório, mas ele é grande demais para o próprio bem. Em um jogo de terror, o mapa precisa trabalhar com o medo, não contra ele. Vamos pensar um pouco. O terror de FNAF sempre foi sobre o confinamento, sobre o perigo de estar na cara dos bichos, perto demais para levar um jumpscare. No Security Breach, o vazio é tão grande que você vê o perigo chegando com 1 minuto de antecedência. Você ouve os passos, ouve a música, se esconde, espera aquele script passar e pronto. Repete isso 10, 20 vezes e aquele medo vira tédio. Se o jogo tivesse ação constante, momentos de paz curtos e principalmente eventos novos acontecendo, o tamanho do mapa seria uma vantagem. A gente estaria sempre apreensivo, pensando: o que será que tem naquela próxima sala? Mas como o jogo se tornou repetitivo, o Pizzaplex só parecia um shopping abandonado, onde você está perdendo tempo andando de um lado para o outro sem propósito. E aí a gente entra nos nossos antagonistas, os Glamrocks. São de longe os animatrônicos com mais personalidade que a gente já viu. Eles falam, eles têm sentimentos, têm problemas de ego e ansiedade, e a mecânica de ir destruindo eles para dar um upgrade no Fred
No papel é bem interessante, desperta interesse de realizar essas tarefas, de ir enfrentando eles, mas na prática faltou o desenvolvimento. A gente destrói a Roxane, tira os olhos dela, ouve ela chorando desesperada porque não é mais perfeita, e é isso. São apenas detalhes jogados. Não tem uma construção de lore profunda ao longo do gameplay que te faça entender o passado deles ali dentro. Onde estão os livros? Onde estão os diários de bordo detalhados? O máximo que temos é a DLC de Security Breach, que vai aprofundar um pouco mais sobre a Roxane. Mas e o jogo base? Não deveríamos ter mais um pouco desse gostinho? FNAF sempre foi movido a lore. A comunidade gosta de cavar, de descobrir o porquê de cada coisa. No Security Breach parece que eles focaram tanto em fazer o shopping brilhar que esqueceram de dar alma para quem mora nele. No fim, destruir eles foi interessante, mecanicamente falando, mas emocionalmente foi raso. A gente queria sentir o peso de estar matando personagens que tinham potencial de verdade, e não apenas figurantes. Agora vamos falar da otimização. Galera, é o básico. Você testa um jogo antes de lançar. Se os PCs mais potentes do Brasil estavam pedindo arrego, imagine o do fã médio. O lançamento foi um vexame técnico. Em vez de os desenvolvedores estarem focados em criar conteúdo novo, em trazer a Vayne de volta ou expandir a lore, eles tiveram que passar meses apenas tentando fazer o jogo funcionar. Se o jogo tivesse saído liso, a falta de conteúdo seria um problema menor, algo que uma DLC lançado rapidamente ou um patch de atualização resolveria, mas não, o bug virou o protagonista, e quando o medo de o jogo travar é maior do que o medo dos animatrônicos, o terror de FNAF simplesmente morre. E por falar em morte, chegamos no final secreto, o Bunny Trap, o retorno triunfal do William Afton. Era para ser um momento de meu Deus, ele voltou. Mas o que a gente recebeu? Uma mecânica de apertar botão enquanto olha para uma TV. Foi chato, galera. Foi um anticlímax total. O Afton é o maior vilão dessa franquia. Ver ele sendo reduzido a um boss de apertar botão, sem falas impactantes, sem uma perseguição de verdade, foi triste. Tirando o design, que realmente é bom, não dá pra negar, o Bunny Trap é tão raso quanto o resto do jogo no lançamento. Ele merecia uma construção digna do nome que carrega. No fim das contas, Security Breach é um jogo de contrastes. De um lado, a genialidade do Daycare e o carisma dos Glenrocks. Do outro, o vazio de um shopping gigante, uma vilã esquecida e um lançamento quebrado. Eu acompanhei cada passo desse caos e dói dizer que o maior inimigo desse jogo não foi o Afton nem a Vayne, foi o próprio potencial desperdiçado. O Pizzaplex tinha tudo para ser o ápice de FNAF, mas ele nos ensinou que tamanho não é documento e que sem uma lore bem amarrada desde o começo, o Neon não brilha por muito tempo. Mas e você? Você acha que o jogo se redimiu com o tempo ou a primeira impressão ainda dói? Comenta aí embaixo, porque essa história tá longe de acabar. Eu sou o Vigilante e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!